Isso que você está comentando aí é bastante interessante, importante, e é um ponto, digamos, que tem sido realmente parte da nossa vida, né? Que é achar o caminho que nos leve a conversar, a dialogar e principalmente a levar a um nível de entendimento as administrações mais altas. E quando eu digo assim, a administração mais alta é aquela que está, digamos, no campo estratégico da empresa e é aquela que tem o poder de decidir se alguma coisa vai ser utilizada ou não vai ser utilizada, porque ela que vai decidir sobre o investimento que ela vai ter que fazer, tanto do ponto de vista financeiro, que é o mais óbvio, que tudo na vida vai ter uma mensuração financeira, como também o envolvimento das pessoas, o tempo que isso vai demandar, digamos, o debate interno que pode se processar de formas de pensamento. E eu percebo, por exemplo, que muitas vezes você tem esse ciclo de faz, depois aquilo que foi feito, ele declina, e aí depois tem que fazer de novo, e muitas vezes esse ciclo ele não tem digamos, um formato perfeito, então ele pode ser mais rápido, pode ser mais longo, pode nunca acontecer, e aqueles esforços ficam perdidos, e as gerações que vão se sucedendo nos trabalhos, elas esquecem, digamos, aquilo que havia sido feito e, enfim, frustra mesmo a nossa expectativa. Mas, por outro lado, como você mencionou, a certeza que nós temos do valor desses assuntos nos impulsiona a continuar agindo da maneira que for possível para nós, para levar esse conhecimento de alguma maneira nos escalões corretos das empresas, né? Então, uma das coisas que eu gostei muito de ter tomado conhecimento dessa norma, a ISO 51001, que é uma norma objeto de certificação, ela trata do gerenciamento de Sim, ativos de qualquer natureza. E, portanto, ela se aplica nos ativos industriais, nos ativos de processo industrial, de sistemas de produção, né? Sejam eles quais forem. E é claro que as normas elas não trazem determinações, elas trazem, muitas vezes, uma visão, e dentro daquela visão nós vamos ajustar aquilo de acordo com a percepção da empresa com relação ao tema que ela está tratando. Eu observei ao longo dos anos e uma coisa bem interessante, que é talvez decorrente ainda da juventude que o sistema de gestão de ativos ainda tem no plano, digamos, histórico, porque se você imaginar os últimos 50 anos, a manutenção ela passou por uma série de modificações, de evoluções, e, digamos assim, que surgiu uma disciplina nova que chama-se confiabilidade, que ela, digamos, não é a mesma disciplina que nós chamamos de manutenção. É uma outra disciplina que tem um escopo distinto. E, além disso, agora, mais recentemente, surgiu uma outra terceira disciplina, que é o gerenciamento do ativo como um todo, desde o seu nascimento até o seu, digamos, descomissionamento, como você mencionou, né? Ou seja, desde o berço até a cova, que ele sim. vai fazer uma viagem assim, durante a vida dele. E é claro que essa viagem ela tem a maior porção dela é o ciclo dela funcionando. Quer dizer, quando aquele ativo for construído
projetado, construído e comissionado, dali para frente ele vai estar trazendo o resultado que se esperava dele. E, então, hoje nós temos essa combinação de assuntos. O que eu percebo, e aí em seguida eu vou te pedir a sua percepção também, é o seguinte: para as empresas é muito consolidada, por exemplo, a importância estratégica de um diretor financeiro. Sim. Então, o diretor financeiro, ele é uma figura que está lá no topo da companhia, em que pese que tem ramificações nos diversos níveis, né, para poder executar a tarefa financeira, mas ele está sentado lá no topo. E esse topo que é o topo pensante da estratégia da empresa. Então, se a empresa fala assim, bom, nós vamos trocar um ativo que nós temos aqui, mas ele não está atendendo mais por conta disso ou daquilo, e esse investimento é de tanto. Aí o financeiro pode dizer, olha, tudo bem, mas nós não temos esse dinheiro. Como é que nós vamos fazer para financiar isso? Qual é o prazo? Quando vai acontecer? Então, digamos, é bem simples e fácil de entender a importância estratégica da parte financeira. A mesma coisa você pode pensar nos recursos humanos. Fala, bom, nós precisamos ter gente qualificada, treinada, que fez a certificação com a empresa do Haroldo. O Haroldo veio aqui, nos deu a certificação de 5S, de TPM, etc. E, então, nós estamos cumprindo uma parte que é qualificar as pessoas. E essas pessoas têm que ter competências determinadas para exercer certas funções. E isso é algo também que é muito estratégico. E o peso do Departamento de Recursos Humanos é altíssimo, né? Se a gente chegar numa empresa grande e falar assim, olha, eu sou aqui atualmente o gerente de tal área, mas eu gostaria de contratar o Kleber ou contratar o Haroldo, todo mundo vai falar, não, é excelente, mas como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através de um procedimento, blá, 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 que é o procedimento que nós temos aqui para esse tipo de assunto. E aí, digamos, você pode cair numa situação onde você vai concorrer com outros, porque a empresa exige isso e aquilo, e no fim, eventualmente, você pode não ser contratado. E vice-versa. Então, é uma sistemática que está bem amadurecida e que as empresas aceitam com bastante tranquilidade e está no ponto estratégico também, está no nível alto. E assim vai. Só para terminar esse preâmbulo, a mesma coisa acontece com tecnologia da informação. Você pode querer muito um determinado aplicativo, um determinado software, uma plataforma, etc., mas se ela não estiver compatível com aquilo que o diretor de tecnologia da informação determinou, você não vai conseguir, de maneira nenhuma, trazer aquilo para dentro da empresa. Ou, se conseguir, vai ser realmente um desafio bem grande. Agora, quando nós falamos dos ativos físicos de produção, o negócio não tem dono. Então, você vai lá na alta direção, quem é o cara do sistema de gestão? Pô, não existe. Ele é um assunto que está solto. Então, digamos. Agora eu pergunto: se todos esses anteriores que eu comentei são extremamente estratégicos para as empresas, quão estratégico é, então, os sistemas que agregam valor nos produtos que a empresa produz? E como é que isso está lá e não tem um nicho dentro da atividade estratégica da empresa, que é feita lá no nível corporativo, para cuidar como um todo das necessidades da empresa nesse âmbito? Então, vamos dizer, se você hoje quer propor alguma coisa para a empresa, você tem que ficar batendo na porta lá de muitas pessoas que, eventualmente, gostariam de ter aquilo que você está oferecendo e acabam não conseguindo internalizar a sua oferta de tecnologia que você vai aportar, porque não tem como alguém que vá liderar aquilo de uma maneira efetiva, falar, não, isso aqui é uma coisa que nós precisamos. Assim como a gente precisa contabilizar todos os centavos
que a gente gasta aqui, nós precisamos ir atrás de todas as falhas que a gente pode potencialmente ter. Bom, Haroldo, eu fiz esse pequeno preâmbulo para que você me dê a sua perspectiva também dessas coisas que eu acabei de falar aqui, dessa dificuldade. Muito bem, Kleber. Vamos falar de médias para grandes empresas, né, que têm a capacidade de ter uma área de engenharia, uma área de engenharia de manutenção, né? Ela já tem essas áreas, então a gente, claro, que empresas menores não têm essa capacidade, nem mesmo, muitas vezes, de ter uma área de PCM, né? Então, uma área, mesmo que de suporte de informática, como você acabou de falar, muitas vezes é um setor, mas vamos falar de médias para grandes empresas que ainda não tem essa visão estratégica que você colocou. A gente vem discutindo isso, inclusive, à noite, finais de semana, você aí nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil, né? Até tentando ver uma maneira de desenhar uma sensibilização para a alta direção, uma vez que se a gente vai levar uma ideia dessa apenas para o homem de manutenção, mesmo dessas grandes empresas, ele não vai ter a capacidade de sensibilizar a alta direção de onde deve situar uma área de gestão de ativos, que a gente concorda plenamente, né, que deve estar no mesmo nível de uma diretoria, porque a gente está falando de algo estratégico. Muitas vezes ainda confunde uma área de gestão de ativos com uma área de manutenção, ou até mesmo uma área de projetos, né? Ou engenharia de processo. Não está falando de algo estratégico, porque não é somente assim, você comprar, selecionar, instalar um equipamento. É ter todo o contexto dos ativos atuais, ter um contexto de demanda de mercado, ter um contexto até de sustentabilidade, de futuro do seu negócio, para você aí redesenhar a médio e longo prazo como você vai tanto tratar os ativos atuais, como também que você vai adquirir um conjunto de ativos voltado para todo esse planejamento estratégico de médio e longo prazo. Então, se você não tem uma área de diretoria ligada diretamente à presidência da empresa, nesse caso, ela vai ficar apenas, como acontece hoje, uma área de prestação de serviços. Ou seja, você demanda de uma área de projeto para que ele faça um projeto X ou Y, ou escolha um determinado equipamento, ele vai lá e escolhe o melhor possível. A manutenção resta, evidentemente, ou dá algumas sugestões, quando ela é chamada para isso, para que a gente compre ativos, talvez que venham causar prejuízos, como vem causando os atuais. A questão do meio ambiente, que a gente compre ativos que não vá prejudicar tanto, ter tantos impactos ambientais. A área da segurança, que esse equipamento ele não gere condições inseguras, tanto na sua operação, como na manutenção, como em termos de setup, os ajustes do equipamento. E assim a gente tem um conjunto de setores de informações que vai fazer com que você faça a melhor gestão atual dos seus equipamentos, sem ter uma visão estratégica da gestão de ativos que estão relacionados com o negócio da empresa. Não somente o negócio atual, como o negócio futuro. Então, se não tiver uma área de peso que esteja no nível de diretoria, como acontece com as outras diretorias da empresa, inclusive você falou muito bem aí, uma diretoria financeira, vai ficar como está hoje, ou seja, você refém de ter trabalhos estanques de cada uma dessas áreas, que estão fazendo o melhor possível, mas que essas ações não estão interrelacionadas e ligadas a uma possível visão, pensamento e planejamento estratégico da empresa, do seu negócio. Então, eu concordo plenamente com você, nós temos discutido em off uma maneira que a gente iria, pelo menos aqui no Brasil, de chegar a pessoas do nível de decisão para que elas, entendendo a importância da gestão de ativos e vejam em que nível ela deveria estar em termos de poder de decisão, que seria no nível de diretoria de médias e grandes empresas, e a gente encontra a dificuldade para justamente chegar nesse C-level, né? A gente teria que chegar no C-level para sensibilizar, porque se chega aí no nível de gerência de produção, gerência de engenharia e gerência de manutenção, essas pessoas estão limitadas, na maioria das vezes, limitadas para sensibilizar a alta direção, um C-level, de tomar uma decisão de colocar
uma diretoria de gestão de ativos que venha realmente a colaborar com toda a visão, pensamento e planejamento estratégico da empresa. Então, eu concordo plenamente com você.